Hoje nós trataremos do capítulo 3º do nosso livro, cujo tema é a unidade e a trindade de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Hoje nós trataremos do capítulo 3º do nosso livro, cujo tema é a unidade e a trindade de Deus. Falar deste tema é falar do mistério insondável de Deus. É falar de Deus em si mesmo. E o livro, ele nos dá um exemplo que elucida muito bem a tarefa que nós teremos no capítulo de hoje. Entender o mistério da Santíssima Trindade é o mesmo que tentar explicar para uma criança de 5 anos um problema da física nuclear. Isso ultrapassa as capacidades cognoscíveis daquela criança, tal qual é a mente humana quando comparada à natureza de Deus. Então há um limite para captar e entender tal mistério, uma vez que Deus é um ser infinito e, por conseguinte, nenhum intelecto pode alcançar as suas profundidades. Por isso, nós só temos acesso a estas verdades por meio de um ato de amor de Deus que se dá a conhecer a toda a humanidade, o qual denominamos revelação. Isto é, Deus sai de seu mistério insondável e começa a se revelar. Aos poucos, vai revelando e mostrando o seu plano salvífico. Então, nós só temos acesso ao mistério da Trindade pela revelação. Logo, o estudo da Trindade, ele parte da revelação, isto é, da intervenção salvífica de Deus na história. O ápice da revelação é Jesus Cristo. Em Jesus, Deus revela todo o seu plano salvífico. Revela-se definitivamente quem é Deus. Então, Jesus é a revelação por excelência. Então, ao revelar-se, Deus ele vai mostrando a verdade sobre si mesmo, que, havendo um só Deus, existem nele 3 pessoas divinas, que possuem uma mesma natureza, uma mesma essência. Os termos utilizados pela teologia para se referir a isso são 3 hipóstases, isto é, Pai, Filho e Espírito Santo, e uma ousia, uma essência, uma mesma natureza. E a estas verdades reveladas, nós chamamos de mistérios da fé. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central e da vida cristã. Por quê? Porque é o mistério de Deus em si mesmo, é a fonte de onde emana os outros mistérios, mas, ao mesmo tempo, é a luz que os ilumina. E o livro,
ao falar da Santíssima Trindade, ele utiliza um jogo de linguagem bastante interessante, asseverando que Deus Pai se contempla e se vê como realmente é, formulando um pensamento sobre si mesmo. Este pensamento que Deus formula sobre si mesmo é infinitamente completo e perfeito. E a palavra que expressa este pensamento de Deus é o Filho. Então, o Filho é a expressão do pensamento e do conhecimento que o Pai tem de si. Por isso, é o Verbo de Deus, que foi gerado desde a eternidade na mente divina do Pai. Depois, o Pai, isto é, o conhecimento de Deus sobre si mesmo, e o Filho, a expressão desse conhecimento, o Verbo eterno, contemplam a natureza que têm em comum, que possuem, e daí procede o Espírito Santo. E na página 28, o livro resume muito bem a este jogo de linguagem. Vejamos então. Deus Pai é Deus conhecendo-se a si mesmo. Deus Filho é a expressão do conhecimento de Deus sobre si mesmo. E Deus Espírito Santo é o resultado do amor de Deus por si mesmo. Esta é a Santíssima Trindade. 3 pessoas divinas em um só Deus, em uma só natureza divina. Então, o Espírito Santo é este resultado de amor de Deus Pai e do Filho. E Santo Agostinho, no livro De Trinitate, ele faz uma analogia para falar da Trindade, afirmando que o Pai é o amante, isto é, o Pai é aquele que ama, o Filho é o amado, o dispensador do amor, e o Espírito Santo é o amor, isto é, o vínculo unitivo, aquilo que une o amante e o amado. Esta é a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, tal como professamos no credo. E cada uma das pessoas da Trindade, ela possui um papel na economia da salvação. Quando falamos de economia, nós estamos falando deste Deus que se revela na história. E ao falar de economia relacionando a Trindade, é necessário fazer uma distinção entre Trindade econômica e Trindade imanente. A Trindade imanente é a Trindade em si mesma, o mistério insondável, enquanto que a Trindade econômica é a ação de cada pessoa da Trindade na história da salvação. Isto é, qual o papel de cada pessoa da Trindade na salvação? Como que o Pai salva? Como que o Filho salva? Como que o Espírito Santo salva? E quando falamos deste papel na salvação, não é que nós estejamos dividindo a Trindade, pois é preciso ter sempre em vista uma frase: a Trindade age na unidade. A Trindade age na unidade. Pois o Pai é para o Filho pelo Espírito Santo. Mas retomando então essa ação das pessoas da Trindade na história. O Pai é o Criador. Tudo que existe foi o Pai que fez. Ele é a fonte e ele governa a criação. O Filho é o Redentor. É o amor do Pai que, por obediência, se encarnou. É aquele que dá a vida e que abraçou a cruz em favor da humanidade para dar-nos a salvação. E o Espírito Santo é
o santificador, aquele que concede os dons aos fiéis, aquele que conduz e que santifica perenemente a igreja na história da salvação. É a fonte e unidade de comunhão na igreja. Então nós tratamos da Trindade. E ao mesmo tempo nós falamos o papel de cada pessoa da Trindade na economia da salvação. E no próximo capítulo nós trataremos justamente da criação. Até lá.